Olá pessoal, muito bom dia para todos, ótima segunda-feira para vocês. Você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos, e esse amigo que está apresentando aqui é seu amigo Denilson, de todas as manhãs, tá bom? Que você possa, nessa manhã, desfrutar da bênção do Criador, e que Ele possa proteger você e a sua família dos males que estão para acontecer nessa terra. Bom, pessoal, nós hoje vamos falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho do Apocalipse, vamos lá para o início, né? Um dos princípios, né? Sobre falar sobre Adão. Eu gosto muito de falar sobre Adão. Tem dois temas que eu gosto muito de comentar aqui no nosso canal. Um é sobre Adão, o outro também eu gosto de falar de Abraão, né? Porque foram dois marcos diferentes, né? Duas histórias diferentes. O Adão, por que não lembrar do Adão, né? O Adão foi o início de tudo, mas eu lembro do Adão como um exemplo de como se o meu pai, eu tenho o meu pai e eu vi algumas atitudes do meu pai que eu sempre amei, sempre admirei. E do Adão também, depois que eu li algumas histórias do Adão, eu fiquei, as pessoas hoje, a história que é contada no mundo, não justificando o erro dele, né? Mas a gente só vê só o lado ruim. De tudo que é na vida, a gente só vê só o lado ruim. A gente tem que ver o lado bom também das pessoas. Ele teve Você imagine você, puramente inocente, né? Que nem você cai no conto do vigário, né? No conto do esperto. Agora mesmo eu estava vendo aí na reportagem na televisão que existem quadrilhas, gente, que elas estão usando até o perfil das pessoas para enganar, para vender produto mais barato, para dar golpe. Isso é coisa do final dos tempos mesmo. Usam as redes sociais, Facebook, Instagram, usam de tudo, gente, para poder arrancar dinheiro das pessoas, para usar o nome da pessoa como se fosse a pessoa, mas não é a pessoa. A mesma coisa com o diabo. Então isso nos finais de tempo, isso não seria mais novidade nenhuma. Então eu estava acabando de ver agora essa reportagem sobre essas quadrilhas que estão agindo, né? E aproveitar também, já que nós estamos no vídeo, né? Nós somos uma figura pública, muito cuidado vocês, quando alguém chegar até vocês pedindo alguma coisa, né? Em nome do canal DRM, não aceite não. As regras básicas é o seguinte: se você tem um contato da pessoa, ligue para a pessoa, fale com a pessoa mesmo, ligue para a pessoa, é você que está pedindo isso, fulano? Não só o canal DRM, mas a sua família, os seus familiares. É você que está solicitando isso? Foi você que pediu isso? Porque essa sociedade, gente, nossa sociedade, ela é mesclada com a bondade e a maldade. Tá tudo junto, gente. Vai aumentar. Por que vai aumentar o nível de estelionato? Vai aumentar o nível de trapaça? Porque não tem emprego para todo mundo, gente. E a elite já sabe disso. Não tem trabalho para todo mundo. Tá todo mundo, quem tá não quer sair, e o dinheiro está escasso, porque o dinheiro vai acabar. Isso já está já nos moldes já desse pessoal. A vida vai ser passada para dentro do celular, para a internet. Então, gente, eles estão antecipando as intenções deles. Isso aí tem que ser feito a toque de caixa. Então, nós estamos aqui embaixo, nós temos que nos defender. Temos que nos defender, porque às vezes, por exemplo, você que tem um dinheirinho, que está juntando ele aí com todo carinho, todo amor, né? Pensando no futuro. Por isso que a Rua já falou: não ajunteis tesouro nessa terra. Pô, Denilson, mas aí é muito, como é que eu vou viver assim? Eu vou viver até como? Se amanhã não, e se o mundo não acabar amanhã? Como é que você vai ficar? Eu tinha uma pessoa que falou isso para mim. E se o mundo não acabar amanhã, como é que fica? Aí eu perco dinheiro, não compro nada, não faço nada e morro. E é assim que as pessoas estão sendo escravas. Elas estão sendo escravas dos bens materiais, do materialismo. Essa é a história que nós estamos vivendo. Nós somos escravos do materialismo, e isso chega para a gente também como uma dor no coração, porque quantas pessoas vão ter que perder seus empregos, né? Sair dos seus empregos? Quantas e quantas pessoas? Porque você vai ter que decidir.
Você que está com Yahushua, você que está com Jesus, você que é evangélico, que está atento ao que está escrito nas profecias, você vai ter uma hora que você vai ter que decidir, irmão. Você vai ter que decidir e decidir mesmo. Não pode adiar, não. Ou você, nós não podemos agradar dois senhores. Ou você é ou você não é, amigo. Ou você está ou você não está. O meio termo não dá para ficar lá em cima do muro, não dá para ficar, não. Ou você assume a sua capacidade e toma a decisão, ou você não toma a decisão. Bom, vamos falar sobre o Adão? Eu vou falar sobre o sepultamento de Adão, gente. Você já leu alguma coisa, já viu alguém na internet falar sobre isso? Mas eu vou falar de um jeito que você vai entender o meu raciocínio. Preste atenção no que eu vou falar com vocês. Eu vou ler uma história, está aqui no livro, ó, livro apócrifo, né, na página 857. O livro é Apocalipse de Moisés. Né? Vou falar do Moisés. As pessoas não sabem, as pessoas são evangélicas, são católicas, são espíritas, elas não sabem que teve muitos livros apócrifos que estão guardados. Eles são reveladores para a gente. A gente só tem alguns livros, que são, na verdade, mais de 300 livros apócrifos aí que nós temos aí, tá, pessoal? Muito mais. Tem muito apócrifo. Mas o pessoal evangélico pensa que a história é só que está na Bíblia. Mas não é só que está na Bíblia, não. A Bíblia é um resumaço. Né? Os concílios arrancou os livros todinho que eles achavam que era um livro que ia levar as pessoas a pensarem. Bom, mas vamos à história para você entender o que eu quero passar aqui. Depois disso, na página 857, no versículo 28. Depois disso, o Senhor disse a Adão: a partir dessa hora, não te tolerarei mais nenhum instante no paraíso. Olha, gente, isso deve ter sido de uma... Gente, eu nem imagino como o Adão... Eu vou ser o Adão aqui agora, você vai ser o Adão. O Adão estava lá envolto de uma luz. O Adão tinha uma luz que circundava ele e cercava ele. E essa luz dava a Adão a habilidade de falar com o Criador. Ele falava com o Yahushua, que era espírito, e o Adão era soberano sobre o jardim. Ele foi tirado da terra e foi colocado como rei, sacerdote e profeta dentro do jardim. E até os anjos, quando viam o Adão, todos os seres angelicais, que você conhece, eles se dobravam joelho diante de Adão. Porque Adão era a imagem, nenhum anjo viu, gente, só o Lúcifer, que a gente conhece como Lúcifer, ou Samaú, ou Gadriel, é que viu o Criador face a face. E Yahushua, né, no caso, que é a própria alma dele. Ninguém mais viu o Criador face a face. Pode ter falado com vulto de luz, pode ter ouvido uma voz, mas não viu face a face. Não viu. Isso está em todas as escrituras, não viu. A gente fala assim, viu face a face. Não viu. Você quer ver o Criador? É só você olhar para o seu semelhante. Olha para mim. Você está vendo Deus aqui na minha frente. Yahweh. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Por isso que as obras de caridade são muito importantes, gente. Porque é como se você estivesse ajudando o Criador. Você está ajudando, estendendo a mão para a pessoa que está necessitada. Agora, quando você também está trapaceando, quando você está roubando, quando você está matando, quando você está denigrindo, está ferindo uma outra pessoa, você também está fazendo mal ao seu Criador. É a mesma proporção. Por isso que ele falou que a maior religião do mundo, né, aquilo que você entende como religião, é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. Esse é o mandamento. Não precisa inventar, não vou reinventar a roda. Não, é isso aí. É isso que agrada ao Criador. Mas vamos lá para a história do sepultamento de Adão, para vocês terem uma noção daquilo que eu estou passando para vocês. A partir dessa hora, não te tolerarei mais um instante no paraíso. Olha o que o Criador falou para Adão.
E Adão falou: Senhor, dai-me de comer da árvore da vida. Então, isso sempre eu digo para vocês, tinham duas árvores no paraíso. Tinha a árvore do conhecimento do bem, do mal e da ciência e da morte. E tinha a árvore da vida. O Adão conhecia sobre as duas árvores? Sim. A Eva conhecia sobre as duas árvores? Sim. E o que levou ele? O que levou? Deveria ser uma coisa muito forte, gente. Tipo assim, você sabe que ali tem um copo de veneno. Vamos dizer aqui, ó, aqui tem um copo de veneno. Aqui tem um copo de água. Você sabe que aqui é veneno. Você sabe que se você beber esse veneno, você vai morrer. E aí você faz a opção. Você, ó, eu já fui orientado. Eu sou o Denilson, te orientei. Olha, não pode beber esse copo de veneno, porque no dia que você beber esse veneno, você vai morrer. Você acredita no que eu estou te falando, ô Denilson? Ah, eu sei. Esse aqui é um copo de veneno e esse aqui é um copo de água. A água, Denilson, se você beber dessa água aqui, você vai ficar bem, vai matar a tua sede. Mas esse veneno vai te matar. Foi assim que foi feito com Adão. Adão, você em hipótese, não foi falado para Eva não, tá, gente? Por que não foi falado para Eva? Porque ela saiu da costela do Adão. O Adão tinha que transmitir para ela. Ela tinha que ouvir o que o Adão estava falando. Então, nesse momento, e por que sempre a origem? Porque onde tudo começou, gente, esse mal todinho aí, ó, ele começou lá no paraíso. E o Adão foi expulso, gente. Aí, olha só, olha o que aconteceu. Senhor, dai-me de comer da árvore da vida antes que eu seja expulso. Então o Senhor disse a Adão, nesse momento, nada poderás receber dela, da árvore da vida. Naquele momento, é para você entender que naquele momento que Adão pecou, ele não podia comer da árvore da vida, assim como nós. Nós hoje, nesse momento, com esse corpo, nós não podemos tocar na árvore da vida. Você sabia disso? E que nós vamos ser colocados também de novo no paraíso. A gente vai ter a árvore da vida no paraíso. Porque ninguém vai se perpetuar, gente. Vai ter que ter, uns períodos para que você possa, então, ser eterno. É como se fosse um estágio. Né? O Criador, ele é muito inteligente. Ele é Criador. Nele estão toda a sabedoria do universo, do mundo. E para Adão foi assim. Ele teria que passar 6.000 anos. A cada 1.000 anos, Adão ia lá naquela árvore, ela dá um fruto, a árvore da vida, e com a permissão, a permissibilidade do Criador, Adão ia trocar nessa árvore, iria comer, e aí iria permanecer mais 1.000 anos. Só que o Lúcifer, né, a estrela da manhã e a rainha do céu, eles se juntaram junto com a Lilith, eles se juntaram para nessa empreitada, né, com a ajuda de anjos caídos, para fazer com que Adão, a imagem de Deus, a imagem do Criador, a imagem de Yahweh, ficasse contra o Criador, contra o Pai. E aí o acusador, aquele que tem como acusar o homem, e fala assim, ó, tá vendo aí, ó, o homem que você colocou te desobedeceu, você tem que matar ele. Porque a primeira coisa que acontece, gente, na cabeça das pessoas, nós não somos dignos da salvação, não é assim que as pessoas falam? Porque o acusador está na sua cabeça. O acusador, ele está sempre na sua cabeça te acusando pelo que você fez. E tem muita gente que não se perdoa. Tem muita gente que não se perdoa pelo erro que ela cometeu, sabia disso? Ela não se perdoa, porque o acusador está na mente dela. Bom, vamos continuar a história aqui. Dai-me de comer da árvore da vida antes de ser expulso. Olha, ele não queria comer, olha, é muito inocente o Adão, né? Então o Senhor disse a Adão, nesse momento, nada podereis receber dela. Nada podereis receber. Nesse momento, nós não podemos, nós, humanos, não podemos comer desse fruto, que esse fruto existe. Esse fruto existe, gente. Está guardado. Para que ninguém toque, ninguém pode tocar. Porque senão você imagine que o plano do Lúcifer era fazer com que Adão comesse da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e comesse da árvore da vida. Porque ele iria se perpetuar, Adão ia ser perpétuo na terra, igual eles são, até o dia do que o Pai ia tomar conta de tudo e ia julgar. Mesmo assim, as pessoas estão pensando que elas vão morrer espiritualmente. Não vão morrer.
está pensando que o diabo vai morrer espiritualmente. Não vai morrer. Ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre de esquecimento. Vai ser sofrimento eterno. Você sabe o que é isso? Sofrimento eterno. Não é morte. É sofrimento eterno. A alma da pessoa, isso que eu estou falando aqui, vai ser jogada no lago. Todos vocês, gente, estão fazendo maldade no mundo, estão desobedecendo ao Criador. Pode ter certeza que eu estou te falando. O que você plantar, você vai colher. E não vai ter piedade para você, sabe por quê? Porque mas Deus não é bom? Ele é bom, gente. Tanto é bom que ele está dando a oportunidade agora de você que está me ouvindo agora aqui conhecer as Escrituras. Mas depois que ele bateu o martelo, porque ele vai dar oportunidade para todas as pessoas. Ele dá oportunidade para mim, dá oportunidade para os senhores, para as senhoras. Ele está dando oportunidade para o mundo. Até para o Xing Lin lá, que é da China, ele está dando oportunidade. Para esses presidentes do mundo, o Bolsonaro, o Lula, ele está dando oportunidade para todo mundo. Agora, quem tem que decidir é você, sou eu. Nós é que temos que decidir, como Adão decidiu. Ele não decidiu tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal? Então ele iria pagar o preço pelo toque no conhecimento. Porque uma das coisas que mais Yahweh ama e respeita é o livre-arbítrio. É a liberdade de escolha. Se você quiser agora adorar o diabo, agora você pode ir. Ele não vai te impedir. Ele não vai mandar na tua vontade. Existe um tempo determinado por ele para você pensar na sua decisão. Entendeu? Aí então ele foi ordenado. Aí ele disse o seguinte: nesse momento nada poderá receber dela. Foi ordenado aos querubim e a sinuosa espada flamejante que te guardasse bem dessa árvore, para que dela não comesse, para que não te tornasses imortal por toda a eternidade. Sustenta a luta que foi armada pelo teu inimigo. Mas, ao saíres do paraíso, te guardares de todo mal e se te mostrares preparado para a morte, eu te despertarei no dia da ressurreição. Preparado para a morte. Então, ali naquele momento, ele criou um ser chamado morte. Aquilo que todo ser humano, todo homem teme, a morte. Você teme a morte. Eu temo a morte. O pastor da tua igreja teme a morte. O padre tem medo da morte. Eu não acredito, pessoal, eu não temo a morte. Ele está falando de um momento em que está em um transe. Mas se você pensar bem, você abrir mão de tudo que você está existindo. Você existe hoje. Então ele falou o seguinte, aqui foi o Criador falando para o Adão, eu te despertarei no dia da tua ressurreição, então ser-te-á dado da árvore da vida, para que sejas imortal para sempre. Então, depois que ele morresse, que ele cumprisse um período aqui na terra, ele iria receber a dádiva de voltar para o paraíso. Após essas palavras, o Senhor ordenou a sair do paraíso, e o vosso pai chorou diante dos anjos, nos limites do paraíso. E os anjos perguntaram, o que poderemos dizer por ti, Adão? Então o vosso pai disse-lhe, vede, vós me expulsai, peço-vos apenas uma coisa, deixa-me levar comigo algumas ervas aromáticas do paraíso, para que depois da minha saída eu possa oferecer sacrifício a Deus, e assim sendo atendido por ele. Então os anjos se aproximaram de Deus e disseram, Jael, Rei Eterno, dá ordem para que deixemos Adão levar consigo do paraíso alguma espécie de dolorosas. E Deus permitiu Adão levar do paraíso especiarias para seu entretenimento. Os dois anjos deixaram Adão recolher algumas espécies, açafrão, nardo, cálamo aromático, canela e outras sementes para sua ocupação. De posse dela saiu do paraíso e chegamos para a terra. Então Adão recebeu uma ajuda, estou olhando aqui 19 minutos, quando ele saiu do paraíso. Para quê? Esse açafrão que você compra no mercado, a canela, são tudo sementes que veio do paraíso. São sementes que não oxidam, elas agem dentro da gente, porque o nosso sangue passou a ser de ferro, né? Ferro como base do nosso sangue.
E esses elementos não deixam o sangue oxidar. Então a canela, o açafrão, o nardo, a pimenta, né, o cominho, são raízes, gente. São essas raízes, né, que nós utilizamos, está dentro do mercado hoje, que as pessoas falam assim, de onde veio essas sementes? Vieram de dentro do paraíso. E no paraíso tem frutas saborosas, gente, que o Adão jogou fora as frutas, melhores frutos saborosos mesmo. Mas ele pegou essas sementes para ele poder plantar e poder ajudar no corpo humano dele, porque o corpo já não tinha mais a natureza brilhosa para combater as bactérias, os vírus e o bacilo. Esses bacilos, esses vírus estão criando aí, o nosso corpo cria imunidade para todos eles. Porque nós somos super humanos, pessoal. Nós somos super humanos. É um detalhezinho que a gente pode falar mais lá para frente, mas não agora. Assim, meus filhos, narrei do modo como fomos seduzidos. Vós, porém, guardai-vos para que não vos afasteis do bem. Aí, olha o exemplo de Adão falando para os filhos dele, que deveria falar para os outros filhos, que deveria falar para outros filhos. Aí é a promessa que nós pregamos aqui. A promessa se perdeu ao longo do tempo. E qual era a promessa? Que depois de 5 dias e meio, ele viria como um dos filhos de Adão e ele daria sua vida em favor de muitos, não é de todos não, tá, pessoal? De muitos. Aqueles que aceitassem essa palavra, eles deveriam ser salvos. Isso deveria ser passado pelo meu pai. Não foi passado pelo meu pai para mim. Isso a gente está ouvindo, sabe aonde? Dentro das igrejas. Você vai para a igreja, tem um pastor lá tentando falar as promessas, mas ele não consegue falar porque o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mãos de homem. Está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48, Isaías 66. Deus, você conhece Deus, ele não habita na parede, ele não habita, ele habita dentro de nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja, nós somos a morada. Por isso, quando você lê profanar o templo, é isso aqui, ó, profanar isso aqui, é levar isso aqui, por exemplo, para ser cobaia, a criar proteínas para modificar o templo, para modificar o código genético das pessoas. As pessoas precisam entender a Escritura. Assim, meus filhos, narrei de modo como fomos seduzidos. Vós, porém, guardai-vos para que não afasteis. Não se afasteis do bem. 22 minutos. Puxa, como a gente queria falar com isso. Isso, ela disse aos seus filhos, enquanto Adão, na sua enfermidade, adormeceu, um dia antes da sua morte, ela ainda lhe dizia, por que devo eu ficar na vida enquanto tu morres? Quanto tempo tenho ainda de viver? Dize-me. E Adão falou-lhe, não te preocupes com isso, não tardará a seguir-me. Ambos morreremos da mesma maneira. Tu serás enterrada no mesmo lugar que eu. Mas quando eu tiver morto, deixa-me jazer em paz, que ninguém me toque, antes que o anjo do Senhor disponha de mim, Deus, que não esquecerá de mim. Não, ele terá saudade do vaso que ele formou à sua semelhança. Vai, permanece em oração diante de Deus, até que eu tenha devolvido o meu espírito às suas mãos, nas mãos daquele que me ortogou. Não sabemos como será, ao comparecer diante do nosso Criador, se nos receberá com ira ou se nos tratará com misericórdia. E Eva levantou-se, saiu, atirou-se no chão, dizendo, Deus meu, pequei. Sim, pequei contra ti, nosso grande Pai. Pequei contra os teus anjos escolhidos. Pequei contra o querubim e serafins. Pequei contra o teu trono inabalável. Pequei, Senhor, muito pequei. Por obra minha, entraram os pecados na criação. E Eva ainda estava prostrada de joelho, quando se aproximou-se dela um anjo, humanidade, e ordenou que ela levantasse. Ergue-te a tua penitência. Adão, teu marido, acaba de abandonar o seu corpo. Observa como o seu espírito voa ao Pai, o seu Criador, para colocar na sua presença. E Eva levantou-se, cobriu-se o rosto com as suas mãos, e o anjo lhe disse, ergue acima das coisas terrenas. Ela então olhou em direção ao céu e viu aproximar-se um carro de luz, tirando por 4 águias brilhantes. Nenhum nascido do ventre de mulher poderia descrever o seu esplendor, nem encará-lo. Diante do carro vinha um anjo. Chegaram até o lugar onde jazia o vosso pai Adão.
e ali o carro se deteve, e entre ele e o vosso Pai se prostraram os seus serafins. Vi tributo de ouro e 3 coachas de anjos se aproximaram do altar da oferenda, com essência, eríbolos e concha. Sopraram deles emana e cobriram as fortalezas, e os anjos prostraram-se ao chão e adoraram a Deus e suplicaram em alta voz: Jael, santo, perdoa, ele é a tua imagem e criação da tua mão santa. Olha que coisa linda, gente. Então, isso mostra pra gente o seguinte: todo aquele, vou terminar já esse vídeo aí, todo aquele, quando morre, aceitando Yahushua como seu salvador, porque Yahushua é o segundo Adão, porque ele veio cumprir o que o Adão não conseguiu cumprir. O Yahushua, né, que você conhece como Jesus, que é mentira, é um nome mentiroso, o nome verdadeiro do Salvador é Yahushua. Quando você aceita Yahushua, você está tendo a carta de liberdade. Esse corpo pecaminoso, os pecados desse corpo não contarão para você, porque ele levou sobre si no madeiro todo o nosso pecado, todo o nosso erro. Se você o aceitar, se você o ter no teu coração, se você não tiver Yahushua no teu coração, quando você morrer, você pode ter certeza que você não será levado ao paraíso, não é? A tua alma, ela vai pro paraíso, gente. Ela não vai pro céu, não. Pro céu vai o teu espírito. Pro paraíso. E Yahushua veio salvar a sua alma. O espírito já vai pro Criador mesmo. A sua carne, gente, ela perece. A nossa carne, ela perece. Se você enterrar ela, daqui a uma semana não tem mais nada. Só que daqui 3... Tanto é que vai exumar, ela tem só ossos. Isso aqui é só uma carcaça. Então, quando você morre, dependendo do pecado que você cometeu, você que é um homicida, que gosta de matar as pessoas, esses camaradas líderes aí que estão tentando matar a humanidade, esses caras que promovem a guerra, você que promove a intriga, promove a briga, tudo isso está sendo registrado. Quando você morre, são 7 dias. Por isso que tem missa de 7 dias dentro das igrejas católicas e algumas igrejas evangélicas. Porque esses 7 dias vai ser, se o anjo Miguel vai vir te pegar, que nem veio pegar Adão, porque ele veio pegar Adão, ele veio receber Adão. E é Miguel que se recebe as pessoas depois que morrem. Ele veio pegar Adão e levar Adão em proteção, porque é uma batalha, gente. Quando a pessoa morre, existe uma guerra entre os anjos do mal, entre os caídos e entre aqueles que são do Criador, para recolher a sua alma, porque a bondade da tua alma, da tua vida, daquilo que você plantou, do teu arrependimento, é que vai fazer com que você seja salvo, através do nome de Yahushua. Que vocês tenham um ótimo dia e que vocês possam ser abençoados por Yahushua, tá bom, pessoal? No dia 16 do mês que vem agora, às 10 horas da manhã, nós estaremos lá em Nova Iguaçu. Eu vou botar o endereço direitinho para todos vocês. Estaremos fazendo o nosso segundo encontro do canal DRM. Que vocês estejam lá para poder te dar um abraço e a gente falar do amor de Yahushua para as pessoas, tá bom? Ótimo dia, um forte abraço para todo mundo. Fica na paz, gente. Fica na paz.